meus amores, 8º ano do nosso turno matutino e vespertino, e vamos à nossa aula de hoje, certo? O que nós vamos estudar hoje? Estudamos na terça-feira notação científica, estudamos ontem, na quarta-feira, raízes exatas, e hoje, na nossa quinta-feira, vamos estudar raízes aproximadas. Então fique ligado à nossa aula de hoje, que essa aula ela é muito importante para que você possa aprender, tá bom? Então ontem nós aprendemos o que são raízes exatas. Hoje nós iremos encontrarmos raízes aproximadas. Como assim, professora, raízes aproximadas? Nós sabemos que uma raiz exata é como? Quando eu sei que uma raiz exata, eu sei que raiz quadrada de 144 é 12. Mas aí, qual é a raiz quadrada do número 15? Qual é a raiz quadrada de um número 37? Eu não sei. Então hoje nós iremos aprender como chegarmos a uma aproximação de uma raiz que não é exata, tá bom? Então pegue o seu caderno, o seu livro didático e vamos à nossa aula de hoje. Olá, gente! Hoje nós veremos raízes aproximadas, tá bom? Esse conteúdo ele está lá no livro didático de vocês, na página 17, certo? Ontem nós vimos raízes exatas e hoje nós veremos raízes aproximadas, tá bom? Eu sou a professora Josilene Araújo, a disciplina é matemática e então vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá. Para decorar uma mesa quadrada, cujos lados medem 8 decímetros, foi confeccionada uma toalha também quadrada, de modo que suas pontas ficassem exatamente nas metades dos lados da mesa. Tá aqui, ó, nas metades dos lados da mesa. A figura mostra a vista superior da mesa com a toalha. Então, observe que aqui está a mesa e essa toalha quadriculadazinha aqui, ó, é a toalha da mesa. A letra A faz-se a seguinte pergunta: qual é a área da mesa? Então, gente, se nós observarmos aqui, ó, as laterais da minha mesa, né? Ó, o comprimento, a largura dessa mesa, ela é 8 decímetros por 8 decímetros, né? Ela é uma mesa quadrada. Então, para nós encontrarmos a área dessa mesa, nada mais nós iremos multiplicar 8 vezes 8 ou 8 elevado ao quadrado. Se nós fizermos isso, nós encontraremos a área total dessa mesa. Isso quer dizer que a área dessa mesa é de 64 decímetros quadrados, porque ele está falando aqui que é decímetros, tá bom? Por quê? Como 8 elevado ao quadrado é igual a 64, a área da mesa é 64 decímetros quadrados. Letra B. Qual é a área da toalha? Justifique sua resposta. A área da toalha é de 32 decímetros quadrados. Por que é decímetros quadrados? Porque é a metade de 64. A metade de 64 é 32. Pois é a metade da área da mesa, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa questão aí, tá? Porque nós iremos passar para a próxima agora, tá? Olhem só. Como a toalha tem o formato de um quadrado, a medida dos lados em decímetros é a raiz quadrada de 32, ou seja, raiz quadrada de 32 decímetros. Se usarmos uma calculadora, obteremos um valor aproximado. Aí eu pergunto de vocês, existe uma raiz exata de raiz quadrada de 32? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 32? Não tem, gente. Então, isso quer dizer que não existe uma raiz exata para o número 32. O que vai acontecer é que nós obteremos um valor aproximado de raiz quadrada de 32 e não um valor exato,
como nós aprendemos anteriormente. É por isso que existe aí raízes aproximadas. Nós vamos aproximar do valor, mas não teremos o valor exato, tá bom? Então, para isso, nós poderemos utilizar a calculadora, mas nem sempre nós teremos a calculadora do nosso lado para utilizarmos ela, e então nós teremos que utilizar aí as nossas mãos e resolver a questão, tá bom? Então vamos lá. O resultado que aparece no visor tem 10 casas decimais e é uma aproximação de raiz quadrada de 32. Então, se você observar, do número 6 aqui depois da vírgula até o 5, ele tem 10 casas decimais. Então, isso quer dizer, ó, que a raiz quadrada de 32, o valor exato dela, aproximação, é esse daqui, 5,65, tá bom? Que nós já veremos à frente, já, tá bom? Vou já explicar para vocês. Aí, vamos lá, olha só. Existe aí dois exemplos que eu coloquei para vocês, não me engano se foi 2 ou foram 3, mas acredito que foram 2 exemplos aí, certo? Então, ó, a primeira pergunta na letra A, nesse primeiro exemplo, ele faz a seguinte pergunta: qual a raiz quadrada de 10? Analisem, gente, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 10? Pensem, tem? Não tem. Não tem uma raiz exata quadrada de valor 10. O que nós iremos fazer? Existe um método que nós iremos ter que trabalhar para encontrar aí a aproximação. É um valor aproximado dessa raiz quadrada. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 10, sabemos que 10 não tem raiz quadrada exata. A primeira coisa é procurar um número aproximado de 10 que tenha raiz exata. Nesse caso, gente, a raiz quadrada de 9, ela não é exata? Sim, ela é exata, porque nós sabemos que raiz quadrada de 9 é 3. Então, ela é a que mais se aproxima antes da raiz quadrada de 10. E a que vem depois é raiz quadrada de 16, que é 4. Então, quem é que está mais próximo? É a raiz quadrada de 9 ou é a raiz quadrada de 16 que mais se aproxima? Lógico que o 10 está mais próximo da raiz quadrada de 9. Então, a raiz de 9 é 3. Sabemos que 3 elevado ao quadrado é 9. Portanto, gente, 3 não é a resposta não, tá? Não é a resposta. Depois de 3, colocamos uma vírgula e acrescentamos números e fazemos o cálculo para verificar a resposta. Observe abaixo. Vamos lá. Para nós encontrarmos o valor aproximado de 10, nós temos que ver uma raiz que vem antes e que vem depois que se aproxima de 10, que são raízes exatas. Eu sei que antes de 10 tem a raiz quadrada de 9 que se aproxima de 10. E logo que vem depois será a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, eu sei que a raiz quadrada de 9 está mais próxima de 10, que é 3. Só que eu não posso utilizar o 3, porque o 3 ele já é exato. O que eu irei utilizar? O 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, até eu encontrar o valor que se aproxima mais de 10. Então, vamos lá. Observe aqui que eu peguei 3,1 elevado ao quadrado, porque eu tenho que multiplicar por ele mesmo 2 vezes, tá? Estamos encontrando a raiz quadrada, então, ó, 3,1 vezes 3,1, beleza, 9,61. Cheguei pertinho aqui de 10. 3,2 vezes 3,2 deu 10,24. Gente, 10,24 passou de 10. Então, ó, 3,1 é o valor aproximado. Se a questão pede apenas com uma casa decimal, essa seria a resposta. Se fosse somente com uma casa decimal, então o 3,1 seria a resposta. Por quê? O 10,24, observe que ele ultrapassou de 10. Então, ele não vai servir, porque ele ultrapassa. Então, se fosse com uma casa decimal, o 3,1 serviria. Se fosse
com duas casas decimais, eu poderia colocar 3,11, 3,12 e assim eu ia acrescentando os números multiplicado por eles mesmos, tá bom? Entenderam? Vamos lá. Olha só, nós fizemos com uma casa decimal. Aí agora ele faz a seguinte pergunta. Caso a questão peça com duas casas decimais, 3 ou mais casas decimais, nós temos que continuar tentando. Então, ó, observe que primeiramente eu repeti 3,1 vezes 13,1, que foi o valor que aproximou de 10. Aí depois eu repeti 3,1 e acrescentei o 1 novamente, para poder ser duas casas decimais. Aí eu multipliquei, ó, 3,11 vezes 13,11, encontrei aí 9,6.721. Beleza. Vamos tentar com 3,12, ver se passa ou se aproxima mais ainda. Olha só, 3,12 vezes 13,12, eu encontrei 9,7.344. Vamos tentar com 3,13. Multiplico 3,13 vezes 3,13. O resultado foi 9,7.969. Vamos tentar agora com 3,14. Multiplicado por ele mesmo. Deu 9,8.596. Vamos tentar com 3,15. Estão vendo como nós temos que fazer as tentativas? Nós temos que fazer porque nós temos que saber qual é o número que mais se aproxima. Tanto com uma casa decimal, quanto com duas, tá? Estamos fazendo aqui com duas casas decimais. Ó, 3,15 vezes 3,15, nós encontramos 9,9.225. E aí ele foi tentando. Novamente tentou agora com 3,16 vezes o 3,16. Que deu 9,9.856 e tentou com 3,17. Multiplicou 3,17, note que deu 10,489. Então isso quer dizer que aqui já ultrapassou de 10, então não adianta mais nós resolvermos. Assim que chega a ultrapassar da raiz que é o qual nós queremos encontrar, no caso aqui estamos fazendo da raiz quadrada de 10, quando ultrapassa não precisa. Então aqui, ó, passou, não serve mais. Então qual foi o correto? Com duas casas decimais, o valor aproximado seria 3,16, porque foi o que mais aproximou aí da raiz quadrada de 10. Entenderam? Então é isso que nós temos que fazer, as tentativas, certo? Aí vamos ver aqui agora o segundo exemplo aqui, que é a letra B. Ele pergunta, qual a raiz quadrada de 150? Primeiramente, nós iremos fazer com uma casa decimal e depois com duas casas decimais, tá bom? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 150, nós sabemos que 150 não tem raiz quadrada exata. A primeira coisa é procurar um número aproximado de 150 que tenha raiz exata. Nesse caso, 144 tem a raiz exata. Então, ó, qual é o que se aproxima? Nós sabemos que raiz de 144, ela é exata e ela é 12, né? Sabemos que a raiz quadrada de 144 é 12. A raiz de 144 é 12. Depois de 12, colocamos uma vírgula e vamos acrescentando alguns valores. Então, observe que antes do 150, a raiz exata que tem é 144. E a que vem depois, no caso, seria 169, que seria 13. Então, está muito mais distante e eu sei que a raiz quadrada de 144 ela está mais próxima de 150. Então, nós iremos utilizar aí o 12, não é isso? Então, é o 12 que nós iremos utilizar. Então, eu coloquei aqui, ó, 12 vezes 12 é 144, só que esse aqui não serve. Então, vou utilizar o 12,1 e multiplico por ele mesmo duas vezes. Então, 12 multiplicado por ele mesmo deu 146,41.
12,2, olha, multiplicado por ele, deu 148,84. E o 12,3 multiplicado, observe que deu 151,29. Ultrapassou de 150. Então, o 12,3 não serve mais. Então, qual foi o aproximado com uma casa decimal? Foi o 12,2. Então, se ele pedisse aí com uma casa decimal, o valor aproximado seria 12,2. E agora, se fosse com duas casas decimais? Eu vou pegar o 12,2 e colocar um 1 lá no final, ó. Aí aqui depois eu coloco 2 e vou colocando 3, ó. Eu pego já o valor, observe que eu peguei o 12,2, que já foi o valor que aproximou com uma casa decimal. Eu vou repetir ele novamente aqui, o 12,2, e vou acrescentando novamente, ó, 1, 2, 3 lá no final, ó, 4, 5, e assim vou fazendo com as duas casas decimais até eu encontrar o valor aproximado. Então, 12,21 vezes 12,21 deu 149,841. Aí tentou com 12,22. Multiplicou 12,22 por 12,22, deu 149,3.284. Aí novamente foi por 12,23. Com o 12,23, ele encontrou aí 149,5.729. Com o 12,24 multiplicado por ele mesmo, ele encontrou aí 149,8.176. Então, observe que eu já deixei em vermelho aí, identificado que o 12,24 será o valor aproximado de raiz quadrada de 150 com duas casas decimais. Porque se nós formos multiplicar aí, ó, 12,25 por 12,25 vai ultrapassar de 150, então não vai mais servir. Porque se nós multiplicarmos vai dar 150,625. Então não serve mais, porque ultrapassou. Então será com uma casa decimal, o valor será 12,2 aproximado, e com duas casas decimais, o valor será 12,24 aproximado com duas casas decimais, tá bom? Então é assim que nós fazemos as tentativas para encontrarmos os valores aproximados de uma raiz quadrada que não é exata, tá bom? Então vamos lá. O valor exato, ele tem infinitas casas decimais, mas não é uma dízima periódica. Portanto, ele não é um número racional. Então, nós sabemos que não é um número racional. Você vai aprender mais a respeito de números com essas características no próximo ano. Veja uma aproximação com 31 casas decimais, obtida na calculadora de um computador. Então, vamos lá. Ele pegou aqui, ó, ele tirou a raiz quadrada de 31 na calculadora e deu esse número aqui, ó. Observe que foi um número muito grande, com várias casas decimais. Então, também podemos obter uma aproximação para a raiz quadrada de 32 fazendo as tentativas, que é o mesmo exemplo que eu expliquei anteriormente para vocês, tá? Só que esse aqui ele tá no livro de vocês, por isso que eu quero explicar, tá? Como 32 é maior do que 25 e menor do que 36, sabemos que sua raiz quadrada ela está entre 5 e 6, que ela está mais perto de 6. Então, eu já vou, como a raiz quadrada de 32, ela está mais próxima da raiz quadrada de 6, porque o que vem antes é a raiz quadrada de 25, que vem depois é a raiz quadrada de 36, exata. Então, o 32 já não está mais próximo de 25, ele está mais próximo de 36, é lógico. Então, já vou utilizar já um número que vai se aproximando aí de 6, né? Então, ele pegou, ó, ele começou a partir do 5,6. Ele pegou 5,6, multiplicou por ele mesmo, deu 31,36. Ele pegou 5,7 e multiplicou por ele mesmo, deu 32,49.
Observe que a raiz quadrada de 32, ela está entre 5,6 e 5,7. Só que o 5,7 ultrapassou, né? Mas eu sei que ela está entre, a raiz quadrada de 32 está entre 5,6 e 5,7, correto? Então, olha só. Se quisermos uma aproximação com mais casas decimais, continuamos com as tentativas. Observe que como ele já achou o 5,6, ele já foi aqui, já acrescentou o 4 para ver se ele chegava. Botou o 4 e foi fazendo as tentativas. Pegou 5,64, multiplicou por ele mesmo, deu 31,8096. Pegou 5,65, multiplicou por ele mesmo e encontrou aí 31,9225. Depois multiplicou 5,66 por ele mesmo e encontrou 5,2 ou 32,356. Observe que o 5,66 ele ultrapassou já, então não precisa mais fazermos o cálculo, nós já encontramos. Nós descobrimos que a raiz quadrada de 32, ela está entre os 5,65 e 5,66 com duas casas decimais, correto? Portanto, a medida dos lados da toalha é quase 5,66 decímetro, ou seja, cerca de 56,6 centímetros. Tá bom, gente? Agora imagine que precisamos obter uma aproximação para a raiz cúbica de 12, usando a calculadora de um computador, por exemplo. Obtemos a seguinte aproximação. Então, observe que aqui ele já tirou a raiz cúbica de 12. Como é que nós iremos encontrar a raiz cúbica de 12? Então, vamos lá. Caso não tenhamos uma calculadora que forneça raízes cúbicas, podemos fazer tentativas. Sabemos que raiz cúbica de 12 é maior do que 2 e menor do que 3, pois 2 ao cubo é igual a 8 e 3 ao cubo é igual a 27. Repare também que como 12 está mais perto do 8 do que de 3 ao cubo. Então, raiz cúbica de 12, ela está mais perto de 2. Observe. Então, aí ele fez a seguinte, aí fez um breve exercício que eu respondi a primeira, vocês irão responder a segunda e a terceira, tá bom? Então, olha só. Complete as lacunas a seguir. Eu peguei 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1, multipliquei os três números e deu esse valor. Então, você irá multiplicar 2,2 vezes 2,2 vezes 2,2 e você vai encontrar a resposta aqui através de um número decimal, tá bom? 2,3 vezes 2,3, você novamente também irá fazer a multiplicação desses três números e dar a resposta aí. Aí é com vocês, tá bom? Então, com base nos resultados anteriores, qual o valor aproximado de raiz cúbica de 12 com uma casa decimal? Então, você irá fazer e depois você irá mandar aí para o meu privado para nós esclarecermos as dúvidas aí, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí esse conteúdo de raízes aproximadas, tá bom? Para a gente compreender, nós temos que prestar bastante atenção, tá bom? Porque ela complica mais um pouquinho aí, tá? E nesse momento nós iremos aí as nossas dúvidas e também questões aos nossos alunos da educação inclusiva, né? Então, meus alunos, meus queridos alunos amados do 8º ano da nossa educação inclusiva, pegue nesse momento aí, acho que você já está aí com seu caderno, né? Seu livro didático. Você vai copiar aí essas questões. Algumas eu respondi, outras você irá fazer, tá bom?
Então, é para você exercitar aí se realmente você entendeu o exercício e depois vamos interagir aí com a professora. Você vai mandar a questão resolvida para mim, tá bom? Para o meu privado, para eu fazer a devida correção. Então, os meus alunos da educação inclusiva, por favor, copiem esse exercício aí no seu caderno, tá bom? Vamos lá, a primeira questão diz assim: marque com o X a opção que representa uma raiz aproximada. Então, nós temos A, B, C e D. Então, observe, existe uma raiz exata de 35? Existe uma raiz exata de 25? 35, aqui é 35, aqui é 25. Gente, isso aqui é uma raiz? A letra C não, é uma fração, então já está eliminada. E a D também, observe que a letra D é 45, também não é uma raiz, então está entre A e a B, tá bom? Você vai ver qual é aqui, representa uma raiz aproximada e depois você vai mandar aí para o privado da professora a questão marcada corretamente, tá bom? A segunda questão, olha aí, você é capaz, encontre a raiz de 2, então você vai encontrar a raiz quadrada de 2 aí, olha, é muito fácil, você vai utilizar aqui esse espaçozinho, não, lá no seu caderno, né, porque isso aqui você não vai utilizar, você vai copiar lá no seu caderno e vai utilizar a raiz, e vai achar a raiz aproximada aí, de raiz quadrada de 2, tá bom? A terceira questão eu resolvi para vocês entenderem, tá? Diz assim: Lúcia tinha que localizar na reta numérica o número 2, que é a raiz quadrada de 2. Na reta, ela localizou esse número entre. Então, tinha aqui as respostas, ó, na letra A entre 1 e 1,2, letra B entre 1,3 e 1,5, letra C 1,6 e 1,8, letra D 1,8 e 2. Observe que essa questão aí eu já marquei para você, ela já está marcada. Então, a resposta correta dessa questão foi 1,3 e 1,5, porque a raiz quadrada de 2, ela está entre raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Não é isso que são raízes exatas. Só que eu sei que a raiz quadrada de 1 é a que mais se aproxima da raiz quadrada de 2. Então, eu vou utilizar o 1 e o número pós a vírgula que eu vou escolher para me poder encontrar o número aí que se aproxima de 2, tá bom? Então, preste atenção. A quarta questão diz assim: o número irracional raiz quadrada de 7 está compreendido entre os números letra A, 2 e 3, letra B, 12 e 15, letra C, 3 e 4, letra D, 6 e 8. Observe que qual é a raiz quadrada exata que vem antes da raiz quadrada de 7. 6 não tem exato, 5 não tem, mas 4 é o que se aproxima. Então, 4, eu sei que raiz quadrada de 4 é 2. Olha, já está aqui, ó. Então, ela está entre 2 e 3, que é a raiz quadrada de 9 é 3. Então, seria 2 e 3, porque raiz quadrada de 4 é 2, desculpa, e raiz quadrada de 9 é 3. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 7, ela está entre 2 e 3, tá bom? Então, essa aí foi a nossa quarta questão. A quinta questão diz assim: observe o quadrinho abaixo e assinale a opção que responde corretamente à questão abaixo. Aí, cara, qual é o número inteiro mais próximo de raiz quadrada de 47? Não é o número 7?
porque seria a raiz quadrada de 49 que se aproxima. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, a raiz quadrada de 49, ela está mais próxima da raiz quadrada de 47, que é a que vem anteriormente, que no caso seria a raiz quadrada de 36. Só que 36 está mais distante do que a raiz quadrada de 49. Então, o número seria exatamente o número 7, tá bom? Então, aí foi a nossa aula de hoje, que nós estudamos aí raízes aproximadas. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a professora está no privado aí para tirar, tá bom? Então, gente, tchau aí, beijos e até a nossa próxima aula.